Paz do Senhor esteja com todos os nossos irmãos. Que Deus, esse Deus que nunca falhou, nunca vai falhar, que Ele continue falando conosco. Nós vamos falar hoje sobre governados sobre a palavra, e gostaria que você abrisse a Bíblia e nos acompanhasse o nosso raciocínio na palavra em 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos estar trabalhando com a palavra e permitindo que Deus fale aos nossos corações. E novamente a gente dá um ênfase em relação à nossa vigília. Hoje, a partir das 18 horas, os irmãos estão em casa, por favor, tendo oportunidade, venham adorar a Deus conosco. E também dizemos, se talvez alguém perguntar, posso levar uma visita, posso trazer uma visita na vigília? Com certeza, pode trazer, para todos ouvirem a palavra e passar um momento aqui de adoração ao nome do Senhor. Irmãos, 2 Samuel capítulo 6, os primeiros versículos até o versículo 8, é um episódio envolvendo Davi. É esse texto que nós vamos ler em nome de Jesus. Na minha tradução diz assim: mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se senta acima dos querubins. Preste atenção no versículo 3, puseram a arca de Deus numa carroça nova, e a levaram para a casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e a Aiô ia diante da arca. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos, de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, versículo 6, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. 9. Naquele dia, só a primeira parte, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Queridos irmãos, Davi estava com boas intenções. A intenção de Davi era uma intenção legítima. A arca do Senhor, que continha os mandamentos, era um propiciatório. Em cima tinha uma tampa, era toda dourada. Havia 2 querubins, Deus falava ali. Dentro da arca tinha uma vasilha de maná, tinha as 2 tábuas dos mandamentos e uma vara de amendoeira que havia florescido num dia, num momento específico de Arão, quando o sacerdócio foi colocado à prova. A intenção era legítima. Davi havia conquistado a cidade de Jerusalém, dos jebuseus. Jerusalém era a capital de Israel. Mas não basta a gente apenas ter boas intenções com as coisas de Deus.
Nós temos que fazer as coisas certas, irmãos. Nós temos que fazer as coisas certas. No livro de Êxodo, capítulo 25, eu não vou ler lá o texto, mas você poderá ler depois. Êxodo 25, 12. Fala que a arca do Senhor tinha 4 argolas, ela era retangular. E tinha argolas douradas nas extremidades, e varas específicas foram feitas e revestidas de ouro. E quem deveria transportar a arca eram os levitas, 4 levitas. Segurariam a ponta das 2 varas e carregaria no ombro. Essa era a forma correta. Naquele dia, Davi estava com uma intenção muito boa. Ele reuniu 30 mil pessoas. Imagina, uma festa enorme para aquela época, uma quantidade enorme. Mandou chamar os músicos. Davi era músico, gostava muito de música, e trouxeram pandeiro, harpa, e gente que cantava, e vamos louvar, vamos levar a arca para Jerusalém. Só que os levitas não foram chamados para a missão. Olha só. E colocaram, construíram, fizeram, Davi fez com o maior capricho, uma carroça nova. E colocaram a arca na carroça nova. E foram levando, e foram cantando, mas chegou no lugar, os bois tropeçaram. E 2 filhos de Aminadab. Aiô estava na frente, conduzindo a carroça, e Uzá estava atrás. Mas de repente o boi tropeçou, a arca escorregou, ele pôs a mão, ele não era levita, morreu na hora. Davi ficou muito triste. Senhor, a arca passou a ficar na casa de Obed-edom, no meio do caminho, e não foi levado para Jerusalém. Davi ficou muito triste. Mudou até aquele lugar lá, que chamava, aquele lugar passou a chamar Pérez Uzá. O nome da pessoa mudou para aquele lugar ali, que foi um lugar terrível, terrível. O que a gente aprende, irmãos? Vamos aplicar aqui para os nossos dias. Não basta boas intenções com as coisas do Senhor. A gente tem que fazer o correto. Havia uma lei estabelecida. Interessante que quando a gente lê 1 Samuel, depois você pode ler lá depois, 1 Samuel capítulo 6, uma vez os filisteus, na época de Eli, tomaram a arca, e deu errado lá para eles. Deu doença, deu uma praga terrível, e aí então eles mandaram de volta para Israel, em cima de 2 vacas. E naquele dia os filisteus, eles não tinham levitas, não sabiam como transportar a arca. Se for pelo caminho de Bet-Seme, é porque era Deus que mandou aquelas pragas, as doenças sobre os filisteus, não era legítimo eles ficar com a arca, e eles mandaram de volta, e as vacas foi conduzido certinho, levou-se conforme havia determinado. Os animais Deus governa sobre tudo, amém, irmãos? E naquele dia os levitas pegaram a arca de forma legítima, sacrificaram as vacas, e a arca ficou na casa de Abinadab, até Davi trazer de volta. Mas aí eu pergunto, por que deu certo para os filisteus e não deu certo para Davi o negócio? É o seguinte, irmãos, os filisteus não tinham conhecimento, não era herdeiro de nada. Davi era o rei, tinha um sacerdote, Davi era servo do Senhor. Era obrigação dele saber o que estava dentro da lei. Outra coisa, irmãos, o que dá certo para o ímpio, muitas vezes não dá certo para quem é crente, que é para quem conhece a verdade. Se você conhece a verdade da palavra do Senhor, não inventa moda não, irmão.
A outra igreja lá cresce bastante e tal, e fala de Deus também, mas é outra doutrina, mas dá certo para os outros. Só que se você tem uma aliança com Deus eterno, se você aceitou Jesus como teu Salvador, se você abraçou uma doutrina e tem uma aliança com o Senhor, pode dar errado para você, meu irmão. Deus vai julgar outras nações, mas você tem a verdade, você tem a palavra do Senhor. Deus te convida você para a santidade. Amém, irmãos? Deus nos chama para a santidade. Hoje à noite nós vamos estar falando um pouquinho mais na nossa vigília sobre doutrina da casa do Senhor, mas hoje eu queria falar sobre carroça nova. Davi, talvez alguém falou para ele assim: os filisteus colocaram em cima da carroça e deu certo. Então, irmão, preste atenção, Deus chama eu e você para a eternidade. Nós não estamos de passagem aqui neste mundo, nós não estamos de passagem pela história da igreja, nós não estamos aqui para preencher o nosso tempo, nós não estamos aqui para nos divertir, nós estamos aqui para nos preparar para a eternidade, porque o Senhor Jesus está para voltar, e Ele vai levar a igreja dele, e Deus quer levar você por toda a eternidade, e você tem uma aliança com Deus, e nós temos uma conduta, nós temos a nossa legislação, nós temos a nossa Constituição, e a nossa legislação, a nossa Constituição chama-se Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Governados pela palavra. Quando Deus diz, obedeça, irmão, obedeça. Não fica olhando, será que é assim, será que não é assim? As pessoas ficam com interrogação, mas só a nossa igreja tem lava-pés, as outras igrejas não tem, só tem o pão e o vinho, será que a gente não podia tirar? Não podemos tirar, porque Jesus falou lá que não é para a gente tirar. Amém, irmão? Bem-aventurado sois, se vocês fizerem. Nós conhecemos a palavra do Senhor, assim também com as outras coisas que nós já vamos mostrar. Bom, não só Davi errou um dia, outras pessoas também Deus falou. Por exemplo, um dia Deus falou para Abraão, Gênesis 12, queria que você abrisse a palavra lá em Gênesis 12. Deus falou em Gênesis 12 assim, olha só, olha os primeiros versículos, e fala assim: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o teu nome, seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então ele falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, deixa tudo, seja dependente de mim, eu vou te mostrar você para uma nação. Será que Abraão obedeceu na íntegra? Ou ele construiu uma carrocinha? O que vocês acham? Dá uma olhada no versículo 4. Partiu, pois, Abrão, naquele tempo chamava Abrão ainda, como o Senhor lhe havia ordenado. E olha a seguinte frase: e Ló foi com ele. Deus falou: deixa tudo, mas ele levou Ló com ele. O que vai acontecer porque Abraão levou Ló, o seu sobrinho, com ele? Eu não sei se foi Abraão que falou assim: Ló, vem com a gente, ou se Ló falou assim: tio, me leva eu também, deixa eu ir. Não sei, só sei que Ló foi com ele. Era para ir ou era para não ir? Era para não ir. No capítulo 13, os pastores de Ló e os pastores de Abraão desentendem. Já dá uma confusão no meio do caminho. Eles começam a brigar, discutir. Aí Abraão, não tem jeito: sobrinho, vem cá, nós precisamos tomar uma decisão, resolver esse problema. Você escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for
as montanhas, eu vou para a planície, você vai para a planície, eu vou para a montanha, mas a gente não dá para ficar junto. Aí o Ló constrói uma outra carrocinha. Assim, uma carrocinha já era outra carrocinha. Olha, Gênesis capítulo 13, versículo 10. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra de Zoar, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram um dos outros. Olha o versículo 13. Porém, ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abraão falou assim: escolhe. Ele escolheu montanha ou planície? Planície. Sabe por quê, irmãos? A gente, quando vai construir uma carrocinha nova, a gente escolhe o mais fácil. A planície é retinha, a montanha tem sacrifício. A gente escolhe o mais fácil. Segundo lugar, ele olhou e achou aquilo tudo muito bonito. Ele escolheu pela vista. A gente, quando vai tomar as decisões, nem sempre o mais fácil e o mais bonito deve ser escolhido por nós. Ló escolheu o mais fácil e o mais bonito. Acertou ou errou? Errou. Deu briga dos pastores, a escolha, Ló escolheu errado. No capítulo 18, no capítulo 14, 5 reis vai a tomar Ló. Abraão tem que escolher 300 servos dele, e vai lá e resgata Ló, dá um problema muito grande. Capítulo 18, Deus fala: vou destruir Sodoma, vou destruir todo mundo. Abraão entra em oração, aquilo custou oração para a vida de Abraão. Senhor, se tiver 50, se tiver 40 justos, chega no 10, ele para. E no capítulo 19 de Gênesis tem o fogo, caiu do céu, destruiu Sodoma e Gomorra, até a mulher de Ló virou numa estátua de sal. 2 nações que vai dar muito problema na história de Israel, Amon e Moabe, são filhos incestuosos de Ló com as suas filhas. Dá um problema grande. Aonde está a origem disso? Escolhas erradas. Deus fala uma coisa e a gente faz uma carrocinha. Cuidado com as carrocinhas, irmãos. Cuidado, vamos olhar para a palavra do Senhor e ser guiado pela palavra do Senhor, amém, irmãos? Mas tá bom, Deus fala que vai conduzir Abraão, que vai governar Abraão e tal, ele vai ser pai de uma nação. E aí o tempo vai passando, e nada de Isaac nascer, filho legítimo. Aí Sara também resolve construir uma carrocinha. Interessante como é que são as coisas, né? Gênesis 16. Sara pegou e falou assim, né? Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, que lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que estavam morando durante 10 anos na terra de Canaã. Versículo 4, ele teve relações com Agar, e ela ficou grávida, e ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. O nome dessa carrocinha chama-se carroça cultural. Naquele tempo, se a mulher era estéril, a empregada, a serva, era como uma propriedade. Então, se Agar era propriedade de Sara, o filho dela seria propriedade dela, pode ser considerado como filho, era a cultura da época. Mas a gente tem também nos nossos dias as carrocinhas culturais, que
que a gente precisa ter cuidado com as carrocinhas que ultrapassam os limites da palavra do Senhor. Tem algumas coisas que na época que acontecem as coisas, eu não gosto de falar, mas hoje eu vou falar porque está fora de época. E também eu não vou falar porque eu tenho a intenção de chamar a atenção de alguém. Eu, como pastor, não jogo chapéu na cabeça de ninguém. Se eu tiver que falar alguma coisa com você, meu irmão, pode ter certeza que eu vou lá na sua casa, olhando nos teus olhos, eu vou conversar com você, bem no particular. Não vou falar aqui, usar o púlpito para isso. Então o que eu vou falar aqui, jamais é para atingir alguém. Mas nos nossos dias tem muitas culturas que parecem inofensivas. Vou citar só apenas algumas delas. Tem outras, né? Mas, por exemplo, o que você acha do Papai Noel? Se você soubesse que esse bom velhinho no nosso Brasil é só um bom velhinho, mas que na parte nórdica do nosso planeta é chamado de Santa Claus, e ele tivesse catedral, ele fosse considerado um santo, onde as pessoas fazem oração, fazem procissão, fazem promessa. Mas no Brasil a Coca-Cola idealizou e tal. E aí no final de ano, eu me espanto quando eu vejo no Facebook ou nas mensagens, Feliz Natal. Eu falo, mas será possível que eu estou ouvindo direito? Sabe o que é isso? Carroça cultural, as pessoas não estão nem aí, todo mundo faz, é tudo muito bonito. O que vocês acham de Halloween, por exemplo? Uma outra coisa. No Brasil é tudo bonito, uma festa, as pessoas se enfeitam de bruxa, não sei o quê. Mas se você soubesse que nos Estados Unidos existe escola de feitiçaria, que é praticada feitiçaria, ainda assim, você brincaria de Halloween? O que você acha? Terceira coisa, exemplo. O que você acha que aqui no centro-sul do nosso Brasil é chamado só de festa junina? Mas que no norte e no nordeste, as pessoas cultuam, fazem procissão, fazem fogueira. Um texto de Deuteronômio fala assim, que para a gente não deixar os filhos, não brincar com o fogo, as pessoas andam descalças em cima das brasas, idolatra. E de repente, vai chegando na época de junho, e aí todo mundo vestido de caipirinha, faz um bigodinho, faz uma coisa. O que vocês acham disso? Sabe qual é o nome disso daí? Carroça cultural. Tá, irmãos? É carroça cultural. O que vocês acham do carnaval, que vai ter agora o mês que vem? As pessoas falam, as pessoas não brincam de carnaval? E se vocês soubessem que na Idade Média, que na época do imperador era bacanal, era festa, era prostituição, tudo envolvida, que esconde esse tal de carnaval aí, irmãos, a gente não pode entrar nessas coisas e curtir essas coisas, nós somos povo de Deus, amém, irmãos? Sara construiu a carrocinha cultural, mas deu um problema, nasceu Ismael, e até hoje tem guerra no Oriente Médio. A gente ama todos, mas na verdade, o que acontece lá no Oriente é uma guerra de família, uma guerra de irmãos. É uma guerra de irmãos. A gente não tem menor discriminação entre judeus e árabes, são irmãos. E Deus vai salvar tanto de um quanto do outro, porque o nosso Deus é o Deus de bondade, Deus de misericórdia. Mas onde está a origem de toda aquela violência que tem lá? Carroça cultural. Queridos irmãos, o que vocês acham, né? Existem outras pessoas que erraram muito. Também fez uma carrocinha, né? No caso de Esaú, por exemplo, Esaú também, ele
Um dia ele desprezou, né, em Gênesis 25, ele desprezou o direito de primogenitura dele e ele vendeu o irmão dele. Uma bênção que era dada de Deus para ele, era para ele ser o herdeiro, mas em Gênesis 25, a partir do versículo 29, diz assim: Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. Ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, que eu estou exausto. Por isso deram o nome de Edom. Jacó respondeu, versículo 31, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. E Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 34, e Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. E assim, olha o versículo 34 final, diz assim: e assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Queridos irmãos, Jacó lá na frente vai receber a bênção no lugar de Esaú. Vai ser com esperteza? Vai ser com esperteza, e Deus vai tratar Jacó. Mas Deus vai tirar Esaú, porque ele desprezou um presente da parte de Deus. Querido irmão, Deus tem muita bênção na sua vida. Não despreze os presentes espirituais que Deus dá a você. Não troque isso por ensopado algum. O nosso adversário sempre vai propor prato de sopa para nós, para tentar tomar aquilo que nós temos, mas nós não podemos. Chega o dia da bênção, Jacó é abençoado no lugar de Esaú. Está em Gênesis 27, o versículo 38 diz assim: Esaú disse a seu pai: será que o Senhor meu pai tem somente uma bênção? Abençoa também a mim, meu pai. E levantou-se Esaú a sua voz e chorou. No dia que ele percebe a bênção, ele fala: eu perdi. O problema não foi ele ter perdido ali no dia. Deus não deixaria se ele antes não tivesse desprezado, tivesse negociado aquele direito dele. Irmão, não troque o certo, a vontade de Deus, o propósito de Deus na sua vida, por algo momentâneo. O nome da carroça de Esaú é a carroça do momento, das primeiras necessidades. Às vezes nós abrimos mão das coisas do Senhor por primeiras necessidades, achamos assim: de que me adianta tudo isso? Como aquele dia Esaú falou diante do prato de sopa lá de lentilhas: que adianta essa bênção e eu morrendo de fome? Adianta os mandamentos de Deus? Esse emprego aqui vai dar mais, vai dar melhor, eu vou ganhar um pouco mais, mesmo que tem que vir ao sábado, mas não tem problema, eu vou abrir mão dessa herança, isso daí está muito difícil, eu primeiro tenho que cuidar da minha casa, da minha família. Vai dar errado. Vai dar errado, meu irmão. Aquilo que Deus deu para você é para você, meu irmão, é para você desfrutar. E às vezes nós somos provados. Mas a gente não pode. A carroça de Davi, da carroça nova, é assim: tentar fazer as coisas do nosso jeito, ao invés do modo certo, tentar adaptar. Saul, também é outra coisa que eu gostaria de perguntar para você: quantas vezes errou Esaú para ele perder a bênção?
Uma vez só. Uma única vez. E deu errado. Às vezes você pergunta assim, mas tem tanta gente que erra muito, que erra. E Deus ainda mostra misericórdia. Graças a Deus pela misericórdia de Deus. Mas tem gente que erra uma única vez. Causa um estrago definitivo na sua vida. Então, irmão, não brinque de construir carroça nova. Tá bom? Deixa eu citar só o último exemplo, nós já vamos orar. Vou passar para o diácono Claudinei para fazer a conclusão do nosso culto. Em 1 Samuel capítulo 15, é o reinado de Saul. Saul fala assim, Samuel fala para Saul, vai lá, eu estou resumindo aqui, irmãos, por causa do nosso tempo. Guerreia contra os amalequitas, mata tudo. Mata tudo. Mata o rei, mata o gado, mata tudo, não deixa ninguém, nem os animais, nem a prata, nem o ouro, deixa tudo e destrói tudo. Saul foi guerrear contra os amalequitas, venceu os amalequitas, queimou uma parte, ele preservou o rei chamado Agag, não obedeceu à ordem de Samuel e preservou a prata e o ouro e os animais como uma oferta para Deus, como se Deus precisasse daquilo. E a ordem também era para ele aguardar Samuel. Samuel está em casa e o Senhor avisa ele no sonho: rejeitei Saul. E o Senhor fala, porque ele não cumpriu o mandato dele. Vai lá. E outra coisa, Saul, além disso, ele construiu um monumento para si próprio. Ele tinha vencido em nome do Senhor, mas ao mesmo tempo quis competir com a glória do Senhor. E vai Samuel. Chega lá, Saul fala assim para ele: fiz tudo conforme a palavra do que o Senhor falou para mim. Aí Samuel fala para Saul: e que barulho é esse? Que balido é esse de ovelha que eu estou ouvindo? E isso daí que está acontecendo? Ele falou assim para Samuel: foi o teu povo, Senhor. O teu povo resolveu preservar muito, então a gente trouxe como oferta para Deus. Aí o Senhor falou assim: Deus tem tanto prazer, Samuel falou em nome do Senhor, Deus tem tanto prazer assim em sacrifício de animais? Porque a rebelião, Saul, é como o pecado de feitiçaria. Está no capítulo 15, no versículo 22 de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, pecado de sabedoria, de feitiçaria. Samuel tenta sair de perto de Saul, Saul agarra o manto de Samuel e rasga. Samuel fala assim: assim como foi rasgado o manto, o teu reino foi tirado. Deus já procurou outra pessoa, Deus já achou outra pessoa. Samuel fala assim para Saul: hoje seria a confirmação do teu reinado. Sabe o cego de Jericó que gritou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Não era para ter dito Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. É que Deus rejeitou Saul porque ele foi rebelde, porque ele, ao invés de seguir a palavra do Senhor, ele fez algo diferente e o Senhor o rejeitou uma única vez. Embora ele tenha as outras atitudes erradas, mas aquele dia seria a confirmação do reino dele. Querido irmão, às vezes tem certas coisas na nossa vida
que é o dia da confirmação, do estabelecimento de Deus sobre a tua vida e a tua casa. E Deus deseja confirmar, fazer uma aliança eterna, te fazer prosperar. Obedeça à palavra do Senhor, obedeça aquilo que Deus deixou para nós, obedeça os princípios da palavra do Senhor. Claro que Samuel depois matou o rei, destruiu os animais, cumpriu a ordem e foi embora, mas a partir daquele momento, Deus rejeitou a Saul. Ele construiu uma carroça nova. Tem certas coisas na minha vida, na sua vida, que não adianta, vai dar pro torto. Eu queria que você olhasse para a palavra do Senhor, voltasse novamente em 2 Samuel capítulo 6, porque quando morre Uzá e a casa fica na casa de Obed-edom, depois de uns dias, Davi tomou consciência que Deus havia prosperado Obed-edom, e ele vai lá, traz a arca para Jerusalém, agora, de uma forma correta. Ou seja, para muitos ainda há uma segunda chance. Diz assim a palavra do Senhor. E ele pergunta: como poderei levar comigo a arca do Senhor? No versículo, no finalzinho do verso 9. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si da cidade, mas fez com que fosse levado para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. O Senhor o abençoou e toda a sua casa. Avisaram Davi, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Agora ele trouxe de uma maneira correta, amém, irmãos? Agora ele trouxe de uma maneira correta. Se por acaso na sua vida você tem trocado a verdade do Senhor por valores relativos, faz o correto, há perdão, há graça, que Deus tenha misericórdia, para que você possa fazer isso de uma maneira correta. E é claro, Davi depois celebrou, fez da forma correta, trouxe para Jerusalém, fez uma grande festa, glória a Deus, e Deus prosperou Davi. Ou seja, irmãos, Davi reconheceu que o que ele estava fazendo não era de uma forma correta. Queria concluir essa nossa reflexão, mas eu vou ver o presbítero Cláudio fazer a conclusão do nosso culto. Provérbios 22, 28, diz assim: não mude os marcos que os antigos deixaram, que os pais deixaram. Não altere os marcos que os antigos deixaram. Sabe o que é isso, irmãos? Os marcos, aqui era uma ilustração da forma de terreno que eles tinham, demarcação de terra. Mas para nós hoje, espiritualmente, significa limites estabelecidos por Deus. Nós somos livres, como o peixe é livre dentro da água. O peixe só não pode sair da água, mas dentro da água ele pode nadar, ele pode subir, ele pode descer, ele pode ir para o fundo, ele pode ir para o raso, e só não pode sair da água. Nós, irmãos, também somos livres, mas nós não podemos sair de um livro maravilhoso que Deus deixou, chamado Bíblia Sagrada. Esse é o nosso limite para a nossa vida. Queridos irmãos, vamos seguir a palavra, vamos alimentar da palavra, porque nós somos o povo adquirido por Deus. Nada de carroça nova, mas os marcos antigos deixados pelo Senhor.